Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de mais uma barbaridade que o governo Bolsonaro apronta contra a minha vida, contra a sua vida que está aí do outro lado, sobre a privatização do SUS. Eu sou o Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui a gente fala sempre sobre política e direito, matérias fundamentais para a existência de toda e qualquer sociedade, principalmente as sociedades justas. Bem, por essa, ninguém, praticamente ninguém, né? Praticamente não, algumas pessoas que já tinham uma visão do que é o governo Bolsonaro e as suas práticas, de quem é o deputado, de quem foi o deputado Bolsonaro, sabia que ele estava com essa carta maldosa na manga. Com apenas um decreto, ele retira na prática a obrigação do Estado fornecer a todo brasileiro e a toda brasileira o Sistema Único de Saúde, né? O SUS, né? Sistema Único de Saúde brasileiro. Enfim, a Constituição de 1988 obriga praticamente ao Estado a ofertar, a oferecer, né, como se fosse um convênio, né, só que público, para todo brasileiro, como vocês bem já sabem disso. O que acontece é que o governo Bolsonaro, e geralmente o governo da direita faz isso mesmo para poder acabar com a vida do povo menos suficiente, né, dos menos favorecidos. Ele geralmente faz isso. E aí, Bolsonaro, numa canetada, com o discurso de parceria com privado e tal, redes privadas, ele fez aí, com apenas uma canetada, ele elaborou um projeto para praticamente começar a privatizar o SUS. O que isso significa na prática? Você vai falar assim, ah, Cláudio, não estou entendendo. O que significa na prática? Significa na prática, por exemplo, uma rede privada, né, fazendo uma parceria, ela pode fazer igual os... Como que eu posso dizer? Igual os pedágios. Ah, é público, mas você vai ter que pagar uma taxa. Ah, se você quiser ir para Santos, vamos dizer assim, daqui de onde estou, de São Paulo, é público. A rodovia é pública e tudo, você já pagou IPVA e tal, né? Mas você vai ter que pagar uma taxa de R$ 30 cada vez que você vai. Ou seja, se eu for lá 30 vezes no mês, eu vou pagar aí mais ou menos R$ 900. Se eu for duas vezes, então aí, né, duas vezes por dia, aí complica mais ainda. Então o que ele pode fazer aqui? O que a rede privada pode fazer? Pelo menos essa é a minha opinião. Ela pode colocar assim, ah não, por cada consulta que você passar aí você vai pagar R$ 80. Sendo que mais de 10 milhões de brasileiros estão passando por uma insegurança alimentar, não tem nem o que comer. Como é que o cara vai pagar uma consulta? E se ele não tiver o dinheiro para poder pagar a consulta, como é que vai fazer? Vai ficar mais doente ainda? E aí, mais doente significa que ele vai gastar dinheiro com remédios, né? Não vai conseguir um emprego doente. Como é que vai ficar? Essas pessoas vão para a rua doente e assim, e é uma bola de neve porque vai criando mais situações desagradáveis. Por isso, é importante a gente saber em quem nós vamos votar. Por isso é importante a gente saber no presidente que a gente vai votar. Não é simplesmente pelo fato dele dizer assim, ah, eu vou acabar com a mamata, mas que mamata que ele está acabando? Será que é da família, dos amigos? Não, está acabando com a sua mamata. Está acabando com a sua mamata, não que você não tem mamata, você tem direitos, poucos. E ele está destruindo cada dia que passa, cada direito que foi conquistado com muito suor e com muito sangue, com muita luta. Por que é que ao invés dele pegar, por que é que ele não pegou o dinheiro que ele gastou lá com simulação,
de guerra, sem nenhum sentido, para poder agradar os Estados Unidos, investiu no SUS. Você já pensou se não tivesse o SUS nessa pandemia? E se cada brasileiro tivesse que pagar a internação igual em outros países como nos Estados Unidos? E a conta fosse obrigatória? Ah, mas a pessoa morreu, tá, tudo bem, a pessoa morreu, mas a conta vai pro familiar. No caso lá nos Estados Unidos é 30 mil dólares, 50 mil dólares. Multiplica aí por 6, quanto que vai dar? 300 mil. Tem que vender a casa para poder pagar o que foi gasto lá no hospital. Então, pessoal, não dá para a gente ficar caindo nesse discurso de família de bem, de bandido bom é bandido morto. Porque existem outras situações que são mais importantes do que simplesmente ficar com uma conversa furada, com uma conversa chinfrim, de dizer que é a favor da família. Que família que está sendo a favor? Família do presidente Bolsonaro tem aí o melhor convênio, se é que podemos dizer assim, né? Que, que pode ter no país. Enquanto o brasileiro só tem, a maioria dos brasileiros só tem o SUS, e esse agora ele quer tirar. Por isso, meu amigo, não caia na conversa de muitos youtubers que só simplesmente ficam falando mentiras, meias verdades, jogando o povo brasileiro um contra o outro, brigando por ideologias. Não caia nessa conversa, não caia nessa conversa de político que ficou lá no Congresso há quase 30 anos e não conseguiu aprovar nenhum projeto. Esse presidente que aí está não conseguiu praticamente aprovar nada lá no Congresso. Acho que 2 projetos em 30 anos. É pouco. É pouco. E além de não conseguir aprovar projetos, ficava criando tumultos. E olha o ódio que está no Brasil hoje. Muitas famílias separadas por causa da conversa desse presidente e dos seus familiares, dos seus filhos. Só muitos aí envolvidos com fake news e coisas do tipo. Sabe? Então não caiam nessa ideia, não caiam. Se você votou nesse cidadão, nunca é tarde para se arrepender. Ó, votou errado, votou. Agora começa a lutar contra ele. Porque senão ele vai acabar com os direitos que você tem, com os direitos que você já adquiriu, e você também não vai ter direito a nada, porque ele não trabalha em benefício do povo brasileiro, dos menos suficientes. Ele não trabalha. Ele só trabalha, pelo menos ao meu ver, em benefício de empresários. Você não pode nem sequer cobrar ele sobre uma medida para poder ajudar o povo brasileiro. O cara foi falar para ele sobre arroz, ele falou assim: vai para Venezuela. O rapaz tinha que ter falado assim: olha, eu moro aqui no Brasil, não moro na Venezuela. E você foi eleito para poder cuidar do povo brasileiro, não para dar respostas vazias, sem sentido nenhum. Eu não moro na Venezuela, eu moro aqui no Brasil. E você foi eleito para poder solucionar os problemas que aí estão. Você não foi eleito para poder ficar me falando para onde eu devo ir ou não. Se eu quiser ir, eu vou. Agora você tem a responsabilidade de cuidar do povo brasileiro, coisa que você, Jair Messias Bolsonaro, não faz. Era isso que ele tinha que dizer. Então, gente, olha, errou, votou já, né? Você tem o direito de se arrepender. Isso não, aqui não se trata de ideologia de partido A ou B. Se trata de raciocínio. O que ele está fazendo aí com o SUS é uma coisa ruim, é funesta e prejudica todo mundo. A pessoa fala assim: mas eu tenho um convênio. Tá, mas você tem um convênio. O convênio seu muitas vezes só atende aqui no estado de São Paulo. Se você for para um outro local, se machucar, igual eu vi um caso de uma menina com as 2 pernas quebradas em um outro estado, ela estava no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, meu querido, repense aí o seu conceito se você votou nesse senhor, e nunca mais vote. Nunca mais vote. Porque ele tá querendo acabar com o seu benefício e com o meu. Vê se ele vai acabar com o benefício do empresário. Ele não vai. Então, ó, é isso aqui. É isso. Eu sou o Cláudio Pereira. Aqui a gente faz oposição ao governo Bolsonaro mesmo.
Se ele fizer coisa boa, a gente vai dizer, ó, realmente fez coisa boa. Mas geralmente não faz coisa boa. Ah, mas eu tô com uma dúvida. Então tá. Veja o que ele fez lá no estado, da qual ele foi deputado durante décadas. Veja o que ele fez lá. E olha como é que tá lá hoje. Então, com todo respeito, tá? Pessoal, precisamos aprender a votar. Não dá para poder ficar errando constantemente. Dizem que os neuróticos fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então não dá aqui pra gente ser neurótico e continuar votando nesse senhor. E fora Bolsonaro. Eu sou o Cláudio Pereira, muito obrigado. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. A gente tá com o objetivo aí de estar colocando vídeo constantemente aí. Duas não, 3 vezes na semana. E eu conto com o seu apoio. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Abraço.